Paz para todos. Hoje estudaremos as forças espirituais do bem. Explicaremos a origem, os atributos, as esferas de atividade, a classificação e organização dos anjos, bem como seu ministério na guerra espiritual. O versículo-chave para as forças espirituais do bem é Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para fazer sua vontade, conforme mostrado em Hebreus 1, versículo 14. A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos foram criados por Deus. Isso está claramente descrito em Colossenses 1, capítulo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Todos os anjos eram justos e santos quando foram criados. Eles adoravam e serviam ao único Deus verdadeiro. Mais tarde, alguns anjos se rebelaram contra Deus e perderam sua posição como anjos. Eles se tornaram parte de uma força do mal chamada demônios. Agora há dois tipos de anjos: os anjos bons, que são o assunto desse capítulo, e os anjos maus, que serão discutidos em um próximo capítulo. Os anjos bons foram organizados por Deus em uma ordem especial. A Bíblia não revela os detalhes desta ordem, mas indica essa organização. Como já mencionado em Colossenses 1, versículo 16, a organização do mundo invisível é descrita aqui em termos de tronos, de domínios, de principados ou potestades. Não nos são fornecidos detalhes desta estrutura. Há literalmente multidões de anjos que aparentemente são classificados de acordo com as funções que desempenham. Os mensageiros são provavelmente os maiores em número. Estes são os anjos que compõem o grupo inumerável visualizado por Daniel, que cumprem a vontade de Deus no céu e na terra. Esse é o grupo que geralmente se relaciona com o crente em termos de guerra espiritual. Eles interpretam a vontade de Deus, protegem, fornecem orientações, trazem respostas às orações, anunciam, advertem, instruem, julgam, incentivam, sustentam, libertam e intercedem em favor dos crentes na batalha. Essa é a única referência feita aos anjos eleitos mencionados em 1 Timóteo 5, versículo 21. Não há mais informações sobre esse grupo na Bíblia. Os querubins parecem ser a ordem mais elevada de anjos, os guardiães de Deus. Essa classificação de anjos é mencionada pela primeira vez em Gênesis 3, versículo 24. Eles também são mencionados como parte da Arca da Aliança. Ezequiel menciona esses seres e os descreve como tendo 4 aparências: a face de um leão, a face de um boi, a face de um homem e a face de uma águia. Esse simbolismo desses querubins sugere que eles são as criaturas vivas que cercam o trono de Deus em Apocalipse 4, versículo 6. O grupo de serafins é mencionado em Isaías 6, versículo 2 e 6. Sua posição é acima do trono de Deus, em contraste com a posição dos querubins que cercam seu trono. O dever desses anjos parece ser o de liderar o céu na adoração a Deus. O grupo de anjos dos seres viventes é mencionado em vários capítulos do Apocalipse, como Apocalipse 4, versículo 6. Esse título apresenta esses anjos como manifestando a plenitude da vida divina
cujo principal ministério parece ser a adoração a Deus. Há alguns anjos individuais mencionados pelo nome na Bíblia. O arcanjo Miguel é mencionado pelo nome em Daniel 10, versículo 13, entre outros lugares. Ele é o único anjo que é chamado de arcanjo. Ele é representado como tendo o comando de um exército de anjos em Apocalipse 12, versículo 7, e é dito ser o príncipe do povo de Israel em Daniel 10, versículo 21. Gabriel, que significa o poderoso, é mencionado em Daniel 8, versículo 16 e em Lucas 1, versículo 19 e 26. Ele é sempre usado para transmitir uma mensagem importante de Deus. Foi Gabriel quem interpretou a visão para Daniel e quem anunciou o nascimento de João e Jesus. Os anjos são espíritos sem sexo e imortais. Eles têm formas visíveis e invisíveis, aparecem como a semelhança da forma humana, têm emoções e apetites. Eles são seres glorificados, inteligentes, mansos, poderosos, potentes e obedientes. Os anjos não precisam descansar, viajam a uma velocidade inconcebível, falam línguas e são inumeráveis. Os anjos não se casam nem têm filhos. Eles são santos e reverentes, pois sua maior atividade é a adoração a Deus. Os anjos ministram de muitas maneiras, tanto no céu quanto na terra. O ministério celestial dos anjos inclui a adoração, a prontidão para fazer a vontade de Deus, a ministração aos piedosos que morreram em Cristo Jesus, a representação das crianças de uma maneira especial e se alegrem por aqueles que aceitam o Evangelho. O ministério terreno dos anjos inclui governar nações, como em Daniel 10, ministrar os crentes em tempos de provação, fortalecer os crentes, guiá-los e interpretar a vontade de Deus para os homens. Também inclui o julgamento de indivíduos e nações, a resposta à oração, a advertência, a instrução, encorajando, revelando, sustentando, preservando, protegendo, libertando, destruindo, intercedendo. A atividade futura dos anjos incluirá a participação no retorno de Jesus, a reunião dos eleitos e a advertência e a pregação durante a tribulação, a separação dos ímpios dos justos e a amarração de Satanás. Muitos crentes não se valeram na ajuda disponível dos anjos porque não foram ensinados sobre a função deles na guerra espiritual. Eles são espíritos ministradores e podem ministrar tanto para você quanto por você. Você pode pedir a Deus que envie anjos para ajudá-lo na batalha. No Salmo 35, versículos 5 e 6, o rei Davi orou que os anjos do Senhor os persigam. Os anjos são seres sagrados com ministérios importantes em favor dos crentes. Eles fazem parte das forças espirituais do bem, assim como a Trindade de Deus. Mas a Bíblia faz algumas advertências com relação aos anjos. Você não deve adorar os anjos, conforme mencionado em Colossenses 2, versículo 8. Ninguém vos engane quanto ao vosso galardão com humildades voluntária e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que não viu, inchando vamente pelo seu entendimento carnal. Algumas pessoas afirmaram ter visto anjos que lhe disseram uma nova revelação contrária à palavra escrita de Deus. Movimentos religiosos inteiros foram fundados sobre estas falsas revelações. A Bíblia nos adverte em Gálatas 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, como anjo do céu, vos anuncia outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anatema. Você não deve dar ouvido ao homem, o anjo ou qualquer outro ser que o guie
de forma contrária à palavra de Deus. Uma das principais estratégias de Satanás é o engano. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em Números, capítulo 22, Balaão era um profeta que estava agindo em desobediência a Deus. Ele sofreu a oposição de um anjo do Senhor. Quando você é desobediente a Deus, os anjos podem realmente impedi-lo. Você estará travando uma batalha, mas não será uma guerra contra o inimigo. Tenha cuidado para não provocar os anjos de Deus. Na próxima aula, falaremos sobre nosso inimigo Satanás. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.